Olá, galerinha. Olá a todos. Tudo bem com vocês? Vamos nesse momento aqui ver a nossa atividade, tá? De segunda-feira, dia 25. A gente vai ver passo a passo as nossas questões. Tem um texto para você ler, tá? Você tem a sua apostila em mãos, então faça uso dela, leia o texto aí. O texto é um texto pequeno, um texto curto, mas bem interessante, tá bom? O texto vai sair um pouco vai sair um pouco de outros gêneros que a gente viu há dias atrás, há um tempo atrás. A gente viu fábulas, lendas, entre outros gêneros. E aí você vai ver que esse gênero aí já é um pouco mais social propriamente, tá? É, é um texto mais dia a dia, um texto crônica, tá bom? Então preste bem atenção aí. O seu texto é, ele precisa ser lido com bastante atenção, tá certo? E a gente vai responder as questões baseadas em cada trecho aí desse texto. Tá legal, gente? Então vamos lá, vamos começar. Bem-vindos aí à nossa aula. A gente vai, segunda-feira, estar com a nova plataforma, se Deus quiser. A gente vai ter algumas aulas online, tá bom? Utilizando o aplicativo. Espero que vocês participem, todos participem, tirando suas dúvidas, mostrando, mostrando as atividades. Desculpa, gente, deixa eu beber água aqui rapidinho. Mostrando suas atividades, suas respostas, tá bom? Então segue aí comigo. Lê o texto. Depois de ler o seu texto aí, a gente vai responder cada questão, tá certo? Depois de ler o texto, acompanhe comigo. Agora, claro, lendo o texto passo a passo, como já falei para vocês, tá bom? Um texto como esse é necessário que a gente leia ele mais de uma vez, tá certo? Então, passo a passo. A primeira questão aí que você tem em mãos é a seguinte: em primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. O narrador faz uma crítica à senhora, faz uma queixa à senhora ou faz uma confissão à senhora. E aí, para quem leu aí com bastante atenção o seu texto, pode responder aí com bastante certeza, tá? Tá simples, muito fácil. Segunda questão, a gente tem em mãos aí, olha, no segmento. A notícia de sua perda veio aos poucos. Ou seja, aquele choque de realidade, né? Aos poucos ele foi se dando conta do que tinha acontecido, tá bom? O narrador foi se dando conta do que tinha acontecido. Então veja aí. A expressão grifada aos poucos poderia ser substituída por paulatinamente, intensamente, esporadicamente. E aí, ó, mesma coisa que eu já falei para as outras turmas. É muito importante a gente ter em mãos também um dicionário, tá bom? Muito importante mesmo para que a gente conheça aí as palavras, tá certo? Segue comigo aí. Vamos lá para a terceira questão aí agora. E na terceira questão nós temos aí o seguinte: o narrador expõe os fatos que fizeram com que a ausência da senhora não fosse sentida num determinado espaço de tempo. Identifica-se. Então você vai identificar aí a sentença aí que está sendo pedida nessa terceira questão. Tá legal? Quarta questão. Veja aí a quarta questão comigo, por favor. No segmento, com os dias, senhora, o leite primeira vez coalhou. O termo senhora desempenha a função de sujeito, aposto ou vocativo. A gente trabalhou bastante isso aí, tá? Tem uma galerinha aí na turma que domina muito bem isso, tá, gente? Tenho certeza que todos vão dominar esse assunto aí. A gente trabalhou isso passo a passo, várias atividades juntos, ouvindo cada um dando sua resposta, saindo no quadro. A gente construiu várias frases, né? Por que não dizer
a gente fez uma bateria de exame de atividades sobre esses assuntos, não foi? Bom, então veja aí e responda, tá legal? Quinta questão. Na oração, ninguém os guardou debaixo da escada. Veja aí o termo os, tá? Veja que está grifado. O pronome destacado foi empregado para retomar. Retomar o que? Retomar que palavra, tá? Ninguém os guardou debaixo da escada. Os guardou o que? Tá bom? Então veja aí que está retomando o que já foi visto antes ou que já foi lido antes, tá legal? Então veja aí. Sexta questão na passagem. Para não dar parte de fraco. Então veja aí que nós temos essa parte aí que está grifada, tá certo, gente? Para não dar parte de fraco. Ah, senhora, fui beber com os amigos. O trecho sublinhado exprime. Olha aí o que exprime aí. Veja a sentença, veja as opções, o modo de o narrador ir beber com os amigos, a finalidade de o narrador ir beber com os amigos, a consequência do narrador beber com os amigos. Sétima e oitava questão. No período, as suas violetas na janela, não lhes poupei água e elas murcham. A conjunção e tem valor de. Então veja aí, gente. A conjunção, que a gente também falou sobre isso, tá? É nosso assunto propriamente, tá legal? Então veja que a gente já falou sobre conjunção, a gente já trabalhou a conjunção. Então analise bem aí para assinalar, tá? Então veja que eu tenho aditivo, alternativo, adversativo. A oitava questão que está em suas mãos diz o seguinte: na parte, nenhum de nós sabe se a senhora conversa com os outros, bocas raivosas mastigando. Os dois pontos introduzem um fato. A gente falou também sobre a acentuação dos dois pontos, para que os dois pontos é utilizado, tá bom? A gente já falou sobre isso. Então veja aí, que explica o fato anterior, que contradiz o fato anterior, que complementa o fato anterior. Então veja aí passo a passo para responder. Nós temos a nossa última questão aí, tá legal? Dessa bateria de exame, dessas atividades. Temos a última questão. O narrador encerra o texto com um apelo à senhora, uma ordem à senhora, um conselho à senhora. Não vá confundir, tá legal, gente? Simples demais, muito fácil aí, se vocês dominam esse assunto. A gente trabalhou isso várias vezes em sala de aula, principalmente a parte de gramática, tá legal? Então, a gente vai estar junto aí na próxima aula, se Deus quiser, tá certo? Responda suas atividades e depois eu quero ver aí quem acertou, tá certo? Tchau, tchau. Até mais.